Boa tarde a todos, queridos amigos. Que bom ter vocês conosco mais uma vez, esses momentos abençoados, juntos, em que nós, com o Mestre Jesus, procuramos receber essas energias salutares de Deus, de Jesus do alto, que vem até nós nesses momentos. Agradecemos a todos os grupos que estão conosco, aqui do Reino Unido, dos Estados Unidos, ajudando a divulgar esses abençoados momentos que estamos juntos nessa troca de energia, de amor e de paz. Vamos lembrar a todos, então, para colocar a água para fluidificar, como aquele remédio salutar que nós recebemos toda semana, e essa alegria imensa que nos une nesse momento com Deus e com Jesus. Muito obrigado a todos por estar conosco mais uma vez. Vamos, então, nos preparando para a oração inicial, para nos conectarmos com as esferas superiores, com Deus, com Jesus, acerenando as nossas mentes e os nossos corações. Vamos entrar em contato com a espiritualidade superior, buscar na fonte divina do amor universal esse alimento que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá força para continuarmos a nossa caminhada. Agradecemos a Francisco de Assis, mentor da nossa casa, nosso querido amigo, que nos ajuda, que nos intui, que nos sustenta para essa tarefa e que possamos, então, hoje, sabendo de sua vida, um pouco mais sobre a sua vida, aquilo que ele nos deixou, podemos nos fortalecer ainda mais para os embates da vida. Muito obrigado a todos, os amigos espirituais que estão conosco, em mais esse momento abençoado de muita luz. Bem, queridos amigos, hoje nós temos a grata satisfação de termos conosco a Kátia Fernandes, que fará justamente a palestra com o título Legado de Francisco. Então, a gente está com o coração bastante feliz, nós estamos muito alegres realmente, porque é um tema que fala do nosso mentor, do nosso amigo querido que está conosco sempre. Então, Kátia Fernandes, fique à vontade, a palavra é sua. Olá, boa noite, tarde a todos. É com grande alegria que eu estou aqui para falar sobre Francisco de Assis no momento onde nós precisamos definitivamente ser muito franciscanos. Na maneira de servir, na alegria de cantar, na simplicidade de entender que podemos viver com muito menos do que aquilo que a gente imagina que seja o tão necessário. É tão importante para a gente entender que Francisco de Assis foi um exemplo do Cristo vivo, do Deus vivo, enquanto esteve na Terra. Os espíritos dão conta de que depois de Jesus, ele foi certamente o espírito que mais vivenciou Jesus aqui na Terra. Eu gostaria de começar, então, se nós conseguirmos colocar a outra tela, Gilson, por favor, com os slides. Muito obrigada. Então, nós vamos falar sobre o legado de Francisco de Assis. Eu, quando comecei a estudar Francisco, na verdade, quando preparei esta palestra já há alguns anos, quando eu me incumbi do tema, eu não imaginava o tamanho e a grandiosidade deste missionário da luz. Foi lendo vários livros, várias biografias, assistindo filmes, ouvindo outras palestras, que realmente se tem uma noção, uma pequena noção do que foi Francisco. E essa noite, então, nós vamos dar uma pincelada digamos assim, nesta obra de arte, neste missionário enviado dos céus.
E para começar falando, nós não podemos de fazer uma alusão a este livro, que foi um dos livros que eu usei como base, que é o livro do João Nunes Maia, Francisco de Assis, ditado pelo Espírito Miramês. E nessa introdução, eu retirei um trecho, 2 trechos, no qual o Bezerra de Menezes fala: para se falar sobre um anjo, torna-se necessário ser um anjo também, condição da qual estamos muito longe. Vamos dar leves traços sobre este livro que retrata a personalidade de Francisco de Assis há 8 séculos atrás. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-o sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. Não há jeito na terra de se pensar e escrever sobre caridade sem se lembrar do homem da Úmbria. Todos os caminhos por onde passou falam dele, conclui Bezerra de Menezes. Olha que coisa mais linda, né? Bezerra o considera um anjo. Tamanha é a sua grandiosidade. Ainda nessa introdução, dizia ele: o Cristo operava no mundo pelas mãos deste anjo de Deus. Não podemos começar a falar sobre a vida de Francisco sem antes lembrar anteriormente da sua outra passagem por aqui. João Evangelista, o apóstolo João. João Evangelista foi, dentre os discípulos do Senhor, o considerado o que mais se dedicou ao mestre pela força do seu amor. Ele era filho de Salomé e Zebedeu, irmão de Tiago, outro dos discípulos do Senhor. Conta-se que João era o mais jovem de todos, né? E por mais de 80 anos se dedicou a vida ao Evangelho de Jesus. João Evangelista é também o autor do 4º Evangelho, né? E diz que foi o profeta mais difícil de ser compreendido pelos homens. João também escreveu o Apocalipse. Ele foi então o apóstolo escolhido por Jesus, aliás, o único que o acompanhou no seu Calvário, né? E foi ele que ficou com a incumbência de cuidar de Maria. Lembram-se daquela frase: mulher, eis aí o teu filho, né? Filho, eis aí a sua mãe. Então, João cuidou de Maria com muito desvelo, até que ela passasse, então, para a pátria espiritual, quando João transformou-se num andarilho do Cristo. Durante o governo de Domiciano, ele foi exilado numa pequena ilha que era chamada Ilha de Patmos, no Mar Egeu. Uma ilha que tinha poucos quilômetros de diâmetro, com uma paisagem vulcânica muito, muito triste, conta a espiritualidade. E foi ali, então, que mais tarde ele escreveu o Apocalipse ou a Revelação, que é o último, né, livro da Bíblia, e onde narrou as visões que teve e descreveu muitos mistérios, predizendo as tribulações pela qual a igreja iria passar futuramente. Quando ele estava na ilha, ele ficava constantemente guardado por soldados romanos, né, que ele não poderia fugir dali, e nem tinha intenção, porque a sua alma era tão boa que ele sabia que era ali que ele tinha que estar naquele momento. Os soldados, então, o chamavam de Pai João. E conta o livro que constantemente os soldados se espantavam quando viam João falando sozinho, entre aspas. É claro que ele não estava falando sozinho, ele estava falando muitas vezes com Pedro, com Tiago, com Barnabé, com Filipe, com tantos outros espíritos amigos, inclusive o Cristo, que o visitava constantemente. O João, então, falava aos peixes, dialogava com o vento, contava para a natureza sobre a vida do Cristo, sobre as belezas espirituais. As árvores sentiam com João a sua alegria e a sua tristeza. Ele interpretava toda a linguagem dos outros reinos. Ele já sabia, né, no seu interior, que todos estávamos ligados, sejam os mundos animais, vegetais, minerais,
que o universo é único e que estamos todos conectados pelo amor e pela criação divina. Passou por muitos, muitos sacrifícios, né? Mesmo que os soldados o considerassem o pai, eles tinham que cumprir de alguma forma aquilo que era a severidade, né? Da águia romana. Então, mas mesmo assim ele não sucumbiu diante dos sacrifícios. Foi quando então os soldados resolveram libertá-lo. Ele então fugiria, entre aspas, da tal ilha, né? Os soldados deram-lhe uma farda, rasparam-lhe os cabelos e aconselharam-o a usar um outro nome, que era o nome de Francisco. Passou a ser, então, Pai Francisco, como os soldados o chamavam, e assim foi até Éfeso, a grande cidade da Ásia. Já como Pai Francisco, lá na Ásia, né, ele era sempre requisitado nas grandes mansões para passar os seus vastos conhecimentos sobre o cristianismo, aliados à história, geografia, astronomia, línguas. Neste período, para não se expor muito, ele não fazia pregações públicas. No entanto, procurava viver integralmente os preceitos do mestre. Numa certa ocasião, um fato bastante curioso foi quando uma família bastante abastada da cidade de Jope pede para que João vá até a sua mansão para dar uma olhada num filho que estava adoentado. Este moço era o filho mais velho do casal, tinha voltado de Roma, já tinha passado por vários médicos, curandeiros, e ninguém tinha conseguido até então curá-lo, porque na época, Pátios, como era chamado, tinha lepra. Quando João chegou até a residência desses nobres, né, digamos assim, ele já com muita alegria exalava um perfume muito especial. Conta-se nos livros que ele tinha esta característica. No ambiente onde eles estavam, as pessoas conseguiam sentir um cheiro de flores muito agradável. Ele então chega ao leito do jovem Pátios, cumprimenta-o e diz que uma forte luz tomou conta do ambiente, uma forte luz tomou conta do próprio João, e de repente do seu corpo, do seu coração, aparecem duas mãos iluminadas, luminosas, e era o próprio Cristo que estava ali, por intermédio de João, salvando, curando as feridas do jovem Pátios. Ele então falou que as feridas deveriam ser curadas, mas que ele então mudasse a sua vida e vivesse os preceitos do Cristo, né? Mais ou menos como tinha falado anteriormente a tantos outros queridos pelo caminho, vá e não peques mais. A partir de então, as chagas foram curadas diante dos olhos de todos aqueles que acompanhavam aquela cena magnânima. O ambiente se encheu ainda mais de luz e de um perfume maravilhoso. Poucos dias depois, então, depois de se recuperar de um sono profundo, Pátios está pronto e começa a ser um discípulo de Pai Francisco. Ele, quando ia para a ilha de Patmos, ainda voltava lá para suas reflexões, para escrever o Apocalipse. Pátios era o fiel escudeiro de Pai Francisco, já bastante idoso. Numa certa ocasião, disse que, através de Pátios, João ouviu Cristo dizendo: João, volta para casa e depois volta para Éfeso e depois vem ter comigo. Ali eles entenderam que era o chamado de Jesus, que estava na hora de João. Então, emocionados, saíram daquela ilha em silêncio. E durante o cortejo, na pequena embarcação que levava-os de volta, eles viram cardumes e cardumes de peixe dançando nas águas, pulando para saudar aquele que os compreendia, aquele que conversava com eles sobre o Cristo. João entendeu ali, olhando para trás e vendo aquela pequena ilha, que seria a última vez que ele viria aquela paisagem com os olhos físicos, com os olhos da carne. Retornando para Éfeso, então,
ele decide ir até a igreja, pelo qual ele tinha muito carinho na cidade de Éfeso. O Cristo mandava mensagens a tantas outras igrejas, as 7 maiores igrejas da região. Mas ele volta, então, para Éfeso e, numa pregação emocionada, onde Paulo se manifesta, onde o próprio Cristo vem ter com eles, onde centenas de encarnados e desencarnados se acotovelavam para ouvir a pregação do velho João, agora pai Francisco. Muitas curas foram feitas, muitos leprosos foram curados. Foi uma reunião realmente bastante linda. Depois desta ocasião, disse que ele volta então para os seus aposentos e tem apenas um estalo na sua cabeça e deixa o corpo físico. Estava aí completa a missão de João Evangelista, com quase 100 anos de idade, 80 deles, mais de 80 deles, dedicados ao Evangelho de Jesus. João Evangelista, então, pai Francisco, era a última estrela da constelação cristã que estava fora do conjunto, prestes a subir para a comunhão com os anjos. Finalmente voltava à pátria espiritual, amparado por Paulo e pelo próprio Mestre Jesus. Conta-nos também os livros que, além de Paulo e Jesus, quem primeiramente recebeu-os foi a mãe Salomé, o pai Zebedeu e a própria Maria, que veio de encontro àquele a quem ela também considerava filho. Olha que coisa linda, né? Realmente um missionário num primeiro momento. Como é que estava, então, a Itália, quando Francisco de Assis estava se preparando para reencarnar? Era uma Itália dilacerada entre o Papa e o Imperador, umas cidades contra as outras, a nobreza e o povo, a inquietude, o ímpeto de ser prestes a ser quebrado pelas cruzadas, da poesia sensível, mas também dilacerada entre paixões e sentimentos refinados. Era realmente uma época de muita turbulência, como nós sabemos, a Idade Média, né? Como se encontrava a Terra, então, um período de grande perturbação nas regiões onde as regiões das sombras dominavam as mentes humanas. Era a luta do Império contra a Igreja. E foi no Concílio de Clermont, em 1095, quando o Papa Urbano II decide, então, que, inspirado pelos agentes das trevas, ele deu o grande grito de guerra e instaurou as cruzadas, dizendo que deveriam matar os muçulmanos em defesa do Santo Sepulcro. E blasfema, né? É Deus que os quer. E finaliza, ide sobre a égide do Cristo. Ali foi fundada, então, a primeira cruzada. Foi na Itália também, no papado de Lúcio III, que se lançaram as bases da Inquisição, no Concílio de Verona, de 1184, para depois criarem na França os tribunais do Santo Ofício e sob a influência de Gregório IX. Realmente um cenário de muita dor, de muita confusão, de muita tristeza no mundo naquele momento. E o mundo espiritual, então, precisava agir, e agir rápido, né? Houve, então, a preparação no mundo espiritual, tanto para a reencarnação de Francisco, e ainda mais 200 espíritos missionários que viriam para a Terra naquele período, abnegados, para tentar trazer luz para aquele mundo tão escuro, tão trevoso naquele momento. Como se deu a preparação no mundo espiritual, então, para a reencarnação de Francisco? Como eu comentei, 200 mais um. Entre esses 200, um dele foi Santo Antônio de Pádua, o conhecido padre português, que era franciscano, né? Como eu disse, eram 200 discípulos escolhidos e testados para a grande e difícil tarefa. A renúncia, o desprendimento, a humildade e o amor seriam a tônica
do ideal de todos esses seres que estavam para reencarnar. Enquanto na Terra milhares de pessoas buscavam soluções para os seus problemas muito sérios, no alto, então, outros tantos espíritos iluminados se preparavam para reencarnar dentro daquele caos. Grupo de almas iluminadas que se congregavam com o objetivo sublimado de ajudar, sem ser reconhecido dentro dos padrões da possibilidade que a evolução os concedesse. Todos eles sabiam que a empreitada era muito dura. Nobres eram os propósitos. O calendário da Terra marcava o século XII e a Idade Média pegava fogo pelas incompreensões humanas. Numa situação, quando João, então, faz uma oração junto com essa pleiade de espíritos, vale muito a pena, eu vou ler para vocês, é uma passagem muito bonita, que diz assim: grande luz de todas as esperanças, eis que estamos partindo como cordeiros para o sacrifício, sem julgar os que porventura nos ofenderem, que por acaso venham a nos maltratar, ou que por ignorância nos expulsarem da vida física. Permite-nos, Senhor, entendê-los na maneira como vivem no mundo, pois a natureza não dá saltos e o destino não faz curvas. A eles, os homens do mundo precisam de tempo para nos entenderem e nós temos tempo para perdoá-los. Se eles atentarem para a destruição, é justo que possamos ensiná-los a reconstruir por amor a Deus e às coisas, ao Cristo e aos semelhantes. Lindíssima oração, não é? Quando eu estava lendo hoje à tarde, como eu já tinha lido várias vezes, eu confesso que eu me emocionei e chorei, pensando que neste momento também, no mundo espiritual, vêm trabalhadores para nos auxiliar, porque eu não quero ser leviana de dizer que nós estamos na Idade Média, né? Não é isso. Absolutamente, aquele período foi realmente muito, mas muito desafiador. E nós já andamos muito, graças a Deus. Mas estamos também passando por um momento onde sentimos que as forças contrárias estão bastante fortes. Nós temos sim que nos manter muito perseverantes. Nós temos sim que na adversidade da sombra fazer contraste. Nós temos sim que acender luz. Esse é o nosso papel, não só como espíritas, mas como seres humanos que queremos e esperamos ter um mundo mais justo, mais bonito para nós mesmos e para todos os nossos que reencarnarem aqui no futuro. É o chamado de Francisco, é o chamado que ele nos faz a todo momento, é o chamado do Cristo, para que nesse momento tão complicado a gente consiga ver essa luz, fazer a luz vir de dentro de nós. Muitas vezes a gente acaba não acreditando que isso é possível, mas aí a gente pensa, já caminhamos, já foi tão difícil, já foi tão mais difícil, muito provavelmente éramos nós lá na Inquisição, éramos nós lá, os cavaleiros das cruzadas, éramos nós lá matando em nome do Cristo. Hoje, graças a Deus, nós já entendemos um pouco, né, a diferença de tudo isso. O amor de Cristo não mata, ele acolhe, ele abraça. E eu acho que esse é o chamado de Francisco. É esse o legado que ele deixou e que a gente precisa lembrar todos os dias. A partir daí, então, começou-se a preparação de Pietro Bernardoni e Maria Piccolini para serem os pais de Francisco. Também aqui, guardadas as devidas proporções, quando nós reencarnamos, nós temos um planejamento, não é?
Os nossos pais nos aceitam receber como filhos e nós, muitas vezes, também aceitamos ser filhos daqueles pais. Então, não foi diferente com Francisco. Ele passou também por toda essa preparação. Os pais tiveram sonhos aonde eles viam recebendo o filho nos braços. É interessante comentar que Pedro Bernardoni era a personificação de um vendaval. Ele era muito forte, muito rígido, era um senhor comerciante, abastado, muito forte. E a dona Picalina, Pica, como era conhecida, ela se dedicava aos labores domésticos, era de origem francesa, e lembrava uma brisa. Ela seria, então, grande alicerce na vida de Francisco. Durante essa preparação toda, né, para reencarnar na família, também foi envolvida nessa preparação uma fiel serva grega de sua mãe, que se chamava Jarla. Essa senhora foi quem fez o parto de Francisco e quem o acompanhou durante muitos anos ainda. Ela era o seu porto seguro também. Nasce então Francisco João Bernardoni aos 26 de setembro de 1182. Em alguns livros a data é um pouquinho diferente, mas aqui não vem ao caso. Eu gostaria só de comentar que diz as bibliografias que naquela ocasião Pedro Bernardoni não se encontrava na Itália porque ele viajava muito. Então a mãe de Francisco, Maria Picalini, pediu para que, quando ela sentiu as dores, ela pediu para que os servos a levasse até uma estrebaria. Então, aparentemente, Francisco também nasceu na simplicidade, junto aos animais, como a sua mãe queria e sentia no seu coração. Existiu uma pequena divergência com relação ao nome, porque aparentemente a mãe gostaria que ele se chamasse João, porque ela tinha sonhos com o João Evangelista. Ao contrário do pai, que dizia que queria que fosse Francisco, e assim o fez, porque ele, o pai, tinha sonhos. Lembrava-se de Pai Francisco na igreja de Éfeso, quando foi curado da lepra, naquela pregação de despedida de Pai Francisco antes de ir para o mundo espiritual. No fim das contas, acabou sendo, então, Francesco, né, de Bernardoni, Francisco, o Francisco de Assis. Francisco teve, então, uma infância muito tranquila, mas, mesmo assim, ele já desenvolvia algumas curiosidades, digamos assim. Ele era inquieto no que dizia respeito, ele não entendia muito bem por que é que o pai ganhava tanto dinheiro, por que tinham tantos servos que viviam em situações muito piores. Por quê? Por quê? Por quê? Ali ele já não entendia como as coisas funcionavam, né? A alma tão bela e pura de Francisco, na inocência de uma criança. Conta-nos a história que ele vivia visitando os servos nas suas casas, nas suas propriedades bem simples, e todos o consideravam como um verdadeiro anjo. Durante muito tempo, ele teve sérias divergências com o pai. O pai queria que ele fosse austero, que ele fosse um senhor do comércio, que ele cuidasse, enfim, da grande riqueza que a família estava acumulando. E ele não se contentava com isso. Não era isso que fazia bem à sua alma. Mesmo na juventude, quando ele tinha posição social, tinha dinheiro, teve uma vida com os amigos, até de uma certa farra, digamos assim. Ele tinha uma vida boêmia, muitas vezes, né? Teve uma juventude como os jovens da época, mas nada no coração de Francisco o fazia feliz, porque ele já vinha com essa incumbência de ser a diferença. E então, num primeiro momento, ele resolveu
alistar-se no exército da cidade. Como foi comentado anteriormente, existia-se guerras de cidade contra cidade, e a primeira guerra, então, foi contra a cidade de Perúdia. Ele foi para o campo de luta, passou por uma emboscada, foi preso, e depois ficou pelo menos um ano, é o que contam, preso, né? Na cidade de Perúdia. Está dizendo aqui, olha, vamos colocar o meu slide. Ficou muito adoentado e, segundo os espíritos, tinha em suas mãos o evangelho escrito em italiano. Eu acho que não mudou o meu slide. Deixa eu ver aqui. Bom, não tem problema, eu vou continuar assim mesmo. Vai à guerra, então, entre Assis e Perúdia, é preso, permanece na prisão por um ano, fica muito adoentado e, segundo os espíritos, tem em suas mãos o Evangelho de Jesus, escrito em italiano. Depois de ler as palavras do Cristo e viver aquela experiência, é claro que Francisco nunca mais foi o mesmo. Ele ainda, para satisfazer a vontade do pai, foi à batalha de Spoleto, na Puglia. Mas aí fica doente, ele era, lógico, um médium muito ostensivo, sentia toda a vibração que acontecia no momento e ouve o chamamento de Cristo. E, de uma certa forma, deserda da guerra. Volta, é muito criticado, né? As pessoas zombam dele, o pai fica indignado porque ele, de uma certa forma, entre aspas, fugiu da guerra, mas ele entende que aquilo não era para ele. Ele entende que não era aquele Cristo que ele queria defender, não era aquele sepulcro que ele queria defender, não era derramando sangue, era sim vivendo diariamente as palavras e os exemplos do Cristo. Ele decide então mudar de vida e acaba deixando a sua casa. Ele, um tempo depois ainda, o seu pai o prende no porão da casa por bastante tempo, mas ele é liberto. A mãe dele, então, decide libertá-lo e ele acaba indo viver longe de casa, em meio nos campos, nas grutas, em contato com a natureza. Uma certa melancolia tomou conta dele. Ele falava muito pouco com as pessoas, ele estava realmente se libertando de tudo aquilo, entre aspas, que era mundano. Ele converte-se, então, né, às coisas do espírito. Não significa que a gente possa imaginar que durante toda a sua vida, Francisco não tenha passado por momentos de muito desafio, de muitas tentações, de muitas dúvidas. Apesar de ser um missionário de grande envergadura, também ele foi provado em muitos momentos pelas coisas do mundo, né? Por aqueles irmãos, pelas influências menos felizes que tanto nos acompanham ainda hoje, né? A gente tem que estar sempre pensando no orai e vigiai, que nos prega o Evangelho para conseguirmos ver a luz, viver a luz, e ainda assim é tão desafiador, e não foi diferente para Francisco. Por muitos momentos ele viveu dúvidas, ele teve muita dificuldade de se manter firme, mas ele resistiu bravamente, porque era realmente um grande missionário. Depois, então, ele decidiu reconstruir a Igreja do Cristo, né? Numa visão, numa mensagem, o Cristo falava a ele: Francisco, constrói a minha igreja. Era o Cristo que falava. Ele imaginava então que era a igreja física. Ele vai às ruínas de São Damião e resolve, né, juntar as pedras para reconstruir a pequena igreja. E realmente o fez. Mas ele viveu mais tarde também em outros lugares naquela região, não só na igreja de São Damião. Ele viveu também mais tarde em São Pedro, perto das muralhas, e por fim em Porciúncula, uma pequena capelinha
no qual ele tinha grande predileção e todas as biografias falam da Porciúncula querida, que ele fala com tanto carinho sempre. Segundo a história, foi lá na Porciúncula, alguns anos depois que ele já tinha até deixado a sua casa e começado a pregar as mensagens do Cristo, é que ele ouviu o Evangelho de Mateus, que dizia assim: vai, disse o Salvador, e anuncia que o reino de Deus está próximo. O que recebeste gratuitamente, dai gratuitamente. Não carregue nem ouro, nem prata, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque o operário tem dignidade de manter-se por si. Em qualquer aldeia que chegues, informa-te para saber quem é digno de receber-te e permanece em casa dele até partires. Entrando na casa, saúda, paz para esta morada. Foi então que Francisco resolve dizer: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, né? Descalça os sapatos, joga fora o seu bordão e não conserva mais do que uma simples túnica feita de saco de estopa, como a gente conhece, amarrada com uma corda como o seu cinto. Tem até a passagem, né, nos filmes, quando a gente assiste o filme de Francisco, que o pai dele não aceita isso, porque em um determinado momento ele começa a vender alguns haveres do pai, doa até os tecidos, dizendo que o pai está equivocado, que não é assim que eles vão conseguir o reino dos céus, e o pai leva Francisco em praça pública, chama o bispo da cidade e diz: olha, você tem que condená-lo porque ele está usurpando do meu patrimônio. O padre, então, o bispo, vem até ele e fala: meu filho, me conta o que você quer. Você quer ser padre? Ele falou: não, eu não tenho mérito para ser padre. Eu sou como um cego que estou buscando a luz. Agora eu entendo. E foi o irmão Sol que me falou, que me revelou, que nós temos um espírito que é o nosso verdadeiro tesouro. E as pessoas ficam indignadas, olhando, o pai dele mesmo não entende nada, muito aborrecido. E aí o bispo diz: mas você não pode falar assim com o seu pai. Ele disse: não, eu não posso mais viver assim, com aquilo que eu não preciso. Eu entendo agora qual é o meu chamado. Eu tenho irmãos e irmãs pelo mundo todo. É então que ele restitui a roupa que ele estava usando, dá ao seu pai e diz: eu não sou mais o seu filho, eu sou agora filho de Deus. E passa então a viver como ele pregava, né? Na mais pura simplicidade. Ele dizia aos amigos que iria se casar com a dama mais bonita de Assisi, que ele iria se casar com a dama pobreza. E assim o fez. Foi então, já falei aqui, né, a conversão em Porciúncula, e devagarzinho, então, Francisco começa a montar a sua equipe apostólica, né, e disse aqui na biografia, no livro, então, que o esquema apostólico de Francisco muito se assemelhava ao desenvolvido pelo Mestre Jesus. Um líder e 12 companheiros despreendidos e muito humildes. Todos se caracterizavam pelo espírito de renúncia e de humildade. Dir-se-ia que o grupo representava uma orquestra, cujos instrumentos eram as virtudes. Realmente, todos se caracterizavam por uma abnegação muito grande. Até aqueles mais jovens, que eram os seus companheiros, 2 deles, se eu não me engano, Bernardo e o outro agora eu não consigo me lembrar o nome, mas o Bernardo, com certeza, era um dos amigos que tinha ido para a guerra, que voltou para a cidade de Assis, digamos assim, vitorioso, e depois foi até Francisco e perguntou: me conta, o que você sabe que eu não sei? E foi aí então que ele decidiu também juntar-se a Francisco e reconstruir a igreja. Realmente Francisco tinha uma liderança natural.
Ele jamais usou de qualquer artifício para impor as suas ideias. Ele era como uma lâmpada que simplesmente iluminava. Os que ocorriam a ele eram atraídos pela luz do seu coração, cheio de amor e de ternura. E me faz lembrar uma outra passagem que conta que eles iam sempre em dois, né? Para se auxiliarem quando eles saíam para pregar. E que Francisco dizia: vão, preguem o evangelho e usem as palavras quando for necessário. Ou seja, não basta falar, a palavra pode até convencer, mas é o exemplo que realmente arrasta as multidões. Pregue o evangelho e, se for necessário, use palavras. Ele realmente vivenciava tudo aquilo. Ele vai, então, numa ocasião a Roma, né? Vai visitar Roma, vai pedir a Inocêncio III a permissão para pregar o Evangelho do Cristo. Num primeiro momento, ele não é recebido pelo Papa. Depois disse que Inocêncio tem um sonho onde ele vê um homem franzino, parecido com Francisco, segurando as estruturas da igreja, e pede que ele o tragam de volta. No filme Irmão Sol e Irmã Lua, aparece uma cena onde, certamente, claramente, Inocêncio III parece um pouco mediunizado e vai, então, até os cardeais que tinham mandado Francisco embora, pedem que tragam-no de volta. Ele conta o que ele quer fazer, fala do evangelho para o Inocêncio III, e este, então, diz que se sente humilhado e beija os seus pés. É muito tocante isso, porque eles não acreditam, todos os cardeais ali não acreditam que Francisco possa viver a palavra pura do Cristo, o evangelho do Cristo. Dá a permissão, então, que eles continuem, né, levando o ideal à frente, desde que devam obediência à Igreja Católica Apostólica Romana, e ali, então, é criada a Ordem dos Frades Menores, né, os conhecidos franciscanos, dos irmãos menores. A cidade de Assis ficou famosa e muitas pessoas vinham do mundo inteiro para conhecer a Ordem dos Franciscanos. A cada dia que se passava, aumentava então o número de discípulos, integrando-se grandes nomes, desde que obedecessem às regras estabelecidas, a renúncia dos bens e das posses, viver na pobreza, na castidade e na obediência. Não tem como a gente falar de Francisco de Assis sem citar Clara, não é mesmo? Me permitam tomar um pouquinho de água, por favor. Ela também era oriunda de família nobre, não vacilou ante o convite do Cristo. No movimento franciscano dos primeiros tempos, encontramos Clara abandonando as regalias de uma vida jovem e rica para consagrar-se aos labores da Santa Caridade sob a orientação do iluminado Francisco. Amor sublime de almas afins, os conhecidos Irmão Sol e Irmão Lua. Quem ainda não viu este filme vale muito a pena, porque é belíssimo. Clara, mesmo antes de se tornar uma franciscana, né, ou depois ela mesma criou, nos mesmos preceitos, a Ordem das Clarissas, ela já era extremamente caridosa. Ela atendia na região, nas cavernas em volta da cidade de Assis, onde viviam os leprosos, que num primeiro momento causavam muita repugnação em Francisco, mas que com o tempo, depois da sua mudança, da sua libertação, passou a ver todos como seus legítimos irmãos. O Francisco, a mensagem de Francisco foi realmente universalista, né? O seu magnetismo era a energia do amor. Conta-se que em Gúbio, a cidade estava empolvorosa por conta de um lobo que assombrava a cidade toda, as pessoas ficavam trancadas em casa, não podiam sair porque o lobo muito feroz estava atacando a todos. Francisco, então, resolve conversar com o lobo,
se deita no chão, se curva, conversa com o amigo lobo, e o lobo então se rende ao amor e à energia de Francisco. E a partir daquele dia, conta-se que o lobo passou a ser mais manso que as pombas. Outra parte bastante importante foi o trabalho de Francisco e da própria Clara com os rancenianos, com os leprosos, né? Numa das biografias que eu li, conta-se que numa certa ocasião ele andava por uma estrada aonde ele escutou o barulho da matraca. É aquela madeirinha onde coloca um pedacinho de metal, onde vai fazendo barulho, que era como os leprosos avisavam as pessoas que eles estavam chegando. Então ele ouviu aquele barulho, ficou meio tenso num primeiro momento, não sabia muito como agir, viu que uma pessoa, um deles, estendeu a mão, e ele então tirou do bolso apenas 2 moedas, que era o que ele tinha, e deu a essa pessoa, este homem, as 2 moedas. Ele então virou as costas e saiu, mas sentiu que aquela energia que vinha daquela pessoa que estava ainda com as mãos estendidas pedia mais. Ele então, como que num magnetismo maravilhoso, volta, e aí, no momento de iluminação, ele se rende ao amor que é universal, beija a face do leproso que tinha feridas, e diz que naquele momento, então, desculpa, embargou a voz, ele vê o rosto de Jesus. Na verdade, ali ele te entregue aquilo que ele podia e tinha de mais valioso, que era o seu amor, o verdadeiro amor, né? Ele também era patrono da ecologia, né? Porque ele conversava e defendia a natureza, ele conversava com os pássaros, ele entendia e conversava com as flores, ele falava com o amigo vento, ele via o irmão sol e a irmã lua, ele tinha na natureza os seus companheiros. Isso vinha já de João, não é? Isso vinha já da experiência que ele tinha vivido anteriormente lá naquela ilha, que foi sua morada por tanto tempo. O Francisco também era um verdadeiro poeta, né? O verdadeiro poeta é aquele que consegue descobrir e transmitir a beleza das coisas. Assim foi Francisco de Assis, foi grande poeta. Refletia na própria alma as maravilhas da natureza e a presença de Deus. Por isso amava intensamente a vida. Tem o Cântico do Irmão Sol, que é considerado uma das mais belas obras religiosas desde os evangelhos. Tem também a conhecida oração de Francisco de Assis, que é belíssima, que é de uma doação, que é de um serviço, que é de um amor incondicional, né, que nos enche de alegria toda vez que nós ouvimos e nos colocamos dentro daquelas palavras, envolvidos por aquela energia que todos nós sentimos quando ouvimos a oração da paz, a qual muitas pessoas conhecem como a oração de São Francisco. Foi então que ele, a pedido do Papa, vai até o Oriente Médio, fica muitos meses fora de Assis. Ele volta, então, muitos meses depois, muito adoentado. Ele voltou com tracoma e glaucoma nas vistas, e naquela ocasião a única maneira de tratar isso era realmente ficar cego. Muitas vezes nós ouvimos os oradores contar que quando o Frei Leão o levou para fazer o tratamento do ferro em brasa nas suas vistas, o próprio Frei Leão desmaiou. E Francisco, na sua serenidade, na sua calma, disse: por favor, irmão Fogo, não me maltrate. E o fogo foi então colocado nas suas 2 vistas e ele já não mais enxergava com os olhos da carne, da carne, mas enxergava sim com os olhos da alma. Quando ele voltou
a ordem dos franciscanos estava muito diferente daquilo que ele tinha deixado. Tudo aquilo que ele havia pregado, os rituais, os dogmas, tinham sido distorcidos. E ele se sentia muito triste por conta daquilo. E foi conversar com Clara naquela ocasião para falar para ela que estava desgostoso, porque aquilo não era aquilo que ele gostaria. Foi então que ela lhe disse que ele ainda estava apegado a uma coisa e que ele precisava se libertar disso para realmente ser livre. Ele então entendeu que a ordem dos franciscanos não o pertencia. Entendeu a mensagem da amiga Clara e se desapegou. Já vivia na Porciúncula, já vivia lá no seu recanto. Conta também a biografia que ele precisava sentir e pediu ao Cristo que fizesse sentir na própria carne as chagas, as dores que o Cristo havia passado. Foi então no Monte Alverne que ele recebeu os estigmas do Cristo, que as suas carnes sentiram as dores que o Cristo havia sentido. Ele então já muito abatido, muito adoentado, né? Já não tinha condições de fazer muita coisa. Só para falar que Frei Leão foi um grande amigo que o acompanhou durante muitos anos. E a espiritualidade nos conta que Frei Leão foi o Pátios de outrora, que acabou reencarnando na Itália numa outra ocasião, como, se eu não me engano, desculpem, eu não vou falar aqui, eu acho que é Pietro Baldi, e que ainda tinha Francisco como seu mentor espiritual. Eu vou confirmar depois, e aí eu conto para vocês se é isso mesmo, que agora me fugiu o nome. Ele, então, já muito adoecido, muito cansado, né? Antes disso, eu vou contar a história do jumentinho. Eu acho que vocês já ouviram o Divaldo falar sobre isso. Ele conta que Frei Leão um dia falou assim: Francisco, o que você diria a um fazendeiro que tem um jumentinho e que é muito severo com ele, que exige muito dele, que o maltrata até? Ele falou: não, isso não é possível. Traga ele aqui, eu quero conversar com ele. Quem é ele? E aí diz então que Frei Leão fala para ele: é o Senhor, Francisco. Você maltrata o seu corpo. Você já não pode mais. E ele então se compadece e pede perdão ao jumentinho dele, ao corpo que tinha trazido ele até ali, né? E que ele estava exigindo demais. Foi então que, cercado por algum de seus irmãos franciscanos, desencarna na Porciúncula em 3 de outubro de 1226. Em 17 de julho de 1228, ele foi canonizado santo da Igreja Católica e os seus restos mortais estão na Basílica de São Francisco. Aqui, as fotos lindas que a Adri me presenteou. Quem já esteve em Assis, na Itália, sabe da energia deste lugar. Eu nunca fui, mas só de ouvir contar me emociona muito. Aqui a Basílica, que foi construída, onde tem os restos mortais de Francisco. Ali dentro, então, nessa pequena cela, é onde ele esteve preso. Aqui, então, mostra a estátua do seu pai e da sua mãe. E esta placa que vocês provavelmente não conseguem ler, eu vou só resumir brevemente aqui. Ela está em italiano e é onde está na casa onde ele viveu até os 24 anos de idade. E diz mais ou menos assim: irmão e irmã, eu esperava por vocês. Sejam bem-vindos na casa onde eu nasci e onde eu vivi os meus 24 anos de vida, os meus primeiros 24 anos de vida, com festas, com amigos, com sonhos de glória. Depois eu me converti. Deus me chamava para reparar a casa dele em mim e a igreja do seu filho. Eu obedeci a Deus, não obedeci ao meu pai.
irmão, irmã, sejam peregrinos aqui na minha terra, mas caminha para dentro de Deus em você. Caminha de encontro com a casa do Pai, com o paraíso. Levanta, caminha, eu te acompanhei, eu te acompanho com o testemunho da minha vida, te sustento com os meus passos e com a minha prece, com a minha oração. Caminha, eu te espero, que Deus te abençoe. Francisco de Assis, seu irmão. Obrigada, gente, eu me emociono muito. E aí, a felicidade de Francisco de Assis era imensa, porque ele pensava muito pouco em si e muito nos outros. Esse é o recado e é o legado do grande Francisco. Pensava muito pouco em si e muito nos outros. Essa é a mensagem daquele que foi, sem dúvida, um grande missionário que por aqui passou. Eu não vou me delongar muito mais, eu só quero contar para vocês que recentemente, em 2006, olha que lindo isso, há alguns anos, Joana de Ângeles ditou a Divaldo um pequeno trecho que eu vou pedir a permissão para ler, e aí a gente já encerra. É muito bonito isso, e nos dará certamente muita esperança. Pai Francisco, há muitos anos, poucos anos, naquele dia de outubro de 1226, qual falena de luz abandonaste a lagarta, inerte sobre o solo para voares na direção do zimbório infinito aureolado de luz. O mundo estertora, Pai Francisco. Não se trata mais de luta entre cidades que se digladeiam, como nos teus dias. É o conflito entre os corações, gerando guerras de extermínio generalizado. Somente tu, Pai Francisco, pode enternecer-nos a ponto de darmos-nos as mãos, lobos e ovelhas que ainda somos. Ao comando da tua voz, bebermos juntos no mesmo regato, por onde fluem as águas da misericórdia e do amor inefáveis. Volta, Pai Francisco, tem misericórdia de nós e conduze-nos à pequena porciúncula, onde deixaste os teus despojos naquele dia longínquo e próximo de outubro de 1126, pois que todos necessitamos de ti. Essa mensagem foi uma psicofonia recebida no dia 4 de outubro de 2006, na sessão mediúnica da Mansão do Caminho. Aqui são os livros que eu usei para compor esta explanação. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. E eu queria contar uma coisa para vocês, se vocês ainda não souberem, que vai nos encher de alegria. Em recente entrevista ao canal da Federação Espírita Paranaense, Divaldo foi questionado sobre a reencarnação de Francisco na Terra. E ele nos disse que os espíritos revelaram que a partir de 2025, muitos espíritos de escola, digamos assim, voltarão para nos auxiliar neste processo de transição. E que ele acredita que por volta de 2030, Francisco reencarnará na Europa. E que por volta de 2045, muito provavelmente, ele já estará trabalhando na sua nova missão. Então eu espero de coração que a gente tenha essa esperança no coração, que se a gente não conseguir viver até lá para ver Francisco de volta, que a gente tenha condições de voltar reencarnados na Terra para acompanhar os seus passos. Gratidão.